Fala aí, seus investigados, tudo certo com vocês? Bom, e depois do Marcelinho, também conhecido como Marcelo Mariano, prestar o seu depoimento na polícia, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, foi mais um a comparecer na delegacia para prestar o seu depoimento sobre o caso da VaideBet. E agora só falta o presidente Augusto Melo para finalizar esse processo de oitivas, como é chamado, né? E ontem eu cheguei a falar aqui que a defesa do presidente havia solicitado um pedido para adiar o depoimento dele amanhã por falta de acesso total ao inquérito. Só que ontem mesmo esse pedido foi negado e até saiu uma informação do jornalista Fábio Lázaro dizendo que eles estavam estudando simplesmente não prestar depoimento mais. Simples assim. Eu faço até questão de citar o nome do jornalista que fez essa matéria, porque não é a primeira e nem a segunda matéria que ele posta tentando afirmar algo do qual com certeza ele não tem informação. Porque hoje mesmo o próprio advogado do presidente, Ricardo Cury, foi à delegacia para confirmar que vão comparecer amanhã e falar tudo aquilo que for necessário. Inclusive, cara, isso é o que eu queria ouvir, porque a única coisa que você pensa quando uma pessoa que está na posição de investigada não quer falar é porque ela é culpada, porque ela sabe que não tem o que falar. Então, pelo menos sabendo disso, já dá para esperar algo diferente do presidente, né não? E outra, só um detalhe interessante aqui é que nessa declaração do Marcelo Mariano, a polícia diz que ele falou por quase 3 horas e teve um momento que ele contradisse a fala do Alex Cassundé, né, dizendo que ele foi mesmo o tal intermediário da negociação e que recebeu alguma coisa por isso, coisa que o próprio Cassundé negou, dizendo que não cobrou nada para intermediar e que achou a VaideBet apenas no chat GPT. Pô, na boa, essa defesa só não foi pior do que o advogado do Dudu falando aí que o VTNC que o Dudu escreveu pra Leila nos stories significava vir trabalhar no Cruzeiro e não aquilo que vocês estavam pensando, né? Então assim, pra mim é o mesmo nível. Enfim, de todo jeito, eu fico mais aliviado por essa confirmação e agora, cara, é só esperar a verdade aparecer, porque com o presidente falando, a gente deve ver o encerramento desse caso em breve, falou? Desde o começo do ano passado, com esse problema na justiça, nessa semana, o Corinthians viu aí a Corte Arbitral do Esporte agendar 2 audiências para 2 ações contra o clube, referente à dívida com o Tajeres pelo Garro e com o Santos Laguna do México pelo Félix Torres. Ambas ações que totalizam aí quase 10 milhões de dólares, mano. Mais precisamente, 55 milhões de reais. E bem, o caso definiu que no dia 30 vão discutir a ação do Garro e no dia 7 do mês que vem, a do Félix. E vale até lembrar que o Corinthians já foi condenado pela FIFA nesses 2 casos, só que agora estaria recorrendo em última instância, ou seja, o que sair daí não tem mais pra onde correr. E o detalhe, no caso do Félix, eu até concordo com essa ação, porque o Corinthians só não pagou o que estava no contrato, né? Comprou o cara por 6,5, pagou só 2 e eles foram cobrar todas as outras parcelas de uma só vez, porque foi acertado no contrato. Só que no caso do Garro, vocês devem se lembrar que o Corinthians demorou para regularizar ele, porque o presidente do Tajeres não queria mandar os documentos pro clube, porque queria receber um valor X referente ao imposto deles. E aí, como o Corinthians não aceitou pagar, eles fizeram a mesma coisa e cobraram tudo de uma vez. E isso, mesmo com o Corinthians tendo pago 4 milhões de dólares à vista para comprar o Garro. E aí, mano, a não ser que estivesse no contrato que o Corinthians iria arcar com tudo, incluindo os impostos da Argentina, aí até eu sou obrigado a defender o meu time, né? De todo jeito, quem vai ter que se defender mesmo é o Corinthians nesses dias marcados, falou? Bom, e não que seja uma novidade pra ninguém, mano, mas saiu aí uma reportagem no GE sobre o Coronado estar frustrado no Corinthians com essa atual situação dele e que já até avalia uma saída na janela do meio do ano, já que alguns times do Oriente Médio, de onde ele saiu pra vir pra cá, estariam fazendo novas sondagens por ele. Inclusive, a matéria ainda diz que ele se sente decepcionado com essa passagem dele por aqui, ao mesmo tempo que o próprio clube também lamenta não poder contar com ele quando mais precisa, sem contar que quando conta, não dá o retorno esperado. E aí nessa, cara, eu tenho que concordar. Até eu que gosto do cara, mano, tenho que concordar que o Coronado, pela bola que tem, tá muito abaixo. Nem mesmo a falta de ritmo explica essa bola murcha que ele tá jogando. E é engraçado porque ele chegou com muita vontade de jogar, né? Todos os pós-jogos ele falava ali que queria mais, que não tava satisfeito, não queria ser banco. E nessa você sentia que ele podia entregar cada vez mais e que só faltava oportunidades. Só que aí, cara, chegou 2025, que era pra ser o ano da redenção dele, e sem o Garro no começo, ele conseguiu entregar bons jogos, ok, só que devendo bastante pro nível dele também, né? Sempre entregando no limite. Ali, nota 6, nota 7, mas também não passava disso. E aí agora a mesma coisa, o Garro fora de cena de novo, o momento perfeito para ele brilhar e ele vai lá e fica fora por lesão. E não que seja uma culpa dele também, né? Eu costumo falar que o jogador não tem culpa de se lesionar. Infelizmente, por N motivos, ele é assim. Agora, nesse ritmo também, independente do motivo, não seria nenhum absurdo ele sair na próxima janela e o Corinthians aproveitar para trazer uma reposição. Acabou, porque enquanto ele estiver aqui, a diretoria não vai buscar. Então, mano, se for para seguir nesse caminho, se for para você sair e o Corinthians buscar um novo camisa 10, vamos falar assim, eu faria esse acordo. E você? Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom.
E amanhã nós já temos aí outra parada duríssima no Brasileiro, né? Vamos sair de um derby para pegar um Fluminense em casa. E para esse jogo, como a gente já bem falou aqui, o Ramon até espera poder contar com o Angileri e o GH ao menos no banco dessa vez. Só que ontem, por exemplo, nenhum dos dois chegou a aparecer nas imagens do treino, gerando uma dúvida ali, né? Talvez até apareçam hoje, não sei, pelo horário eu não posso confirmar, mas para mim, independente deles irem pro jogo ou não existe um cenário no mundo que o Corinthians não vença esse Fluminense. Assim, já seria um desastre se empatar, pra vocês terem uma ideia. E quem viu o jogo deles contra o Santos sabe que eu não tô falando nenhum exagero. Pô, contra o Santos, mano, jogando em casa, os caras sofreram pra fazer um golzinho no final, um gol cagado também. Então, o jogo em si não é pra ser complicado. E mesmo sem esses dois entre os titulares ou no banco que seja, o Corinthians tem a obrigação de ganhar. E por sinal, se no derby fora de casa o Emiliano veio com Carrilho e Bidon no meio, como a gente tá sem o Coronado e o Garro de novo, eu imagino que ele vai repetir essa escolha jogando em casa também, né? Vai manter o mesmo meio campo. Só que na boa, cara, qual que é a dificuldade de colocar o Carrilho mais à frente e o Bidon mais atrás, fazendo a saída de bola e não como 10? Sabe, eu falei isso aqui, entre todos disponíveis no elenco, o mais 10 que nós temos hoje é o Carrilho. Então não faz sentido ele jogar mais atrás do que o Bidon, que não faz esse papel, sei lá, desde a base. Então, resolvendo isso, fazendo essa pequena alteração, pra mim não tem erro. É chegar e amassar os caras, falou? O que vocês acham, hein? E o Guinegão, que na copinha só fez um gol, mas ontem no Brasileiro Sub-20 contra o Galinho, meteu um hat-trick sem dó nem piedade. Moleque é bom, mano, falo pra vocês. Eu até faço questão de falar sobre isso aqui no canal, porque em meio a tantas notícias ruins sobre a base, de vez em quando ainda aparecem algumas coisas boas sobre ela, né? E até falando especificamente dele, o Guinegão não é daqueles centroavantes que tem cara de centroavante, né? Aquele cara grandão, todo durão, que não sabe o que fazer com a bola. Muito pelo contrário, aliás, ele é até muito semelhante ao Yuri, que é a inspiração dele e que na prática tem o mesmo estilo de jogo. Aquele atacante brigador que corre o jogo inteiro, gosta de jogar em profundidade, receber a bola em velocidade. E por sinal, isso é uma coisa que virou uma tendência nos tempos modernos também, né? Aquele atacante a lá Vitor Roque, Hendrick, né? Que não tem uma altura boa pra cabecear a bola, por exemplo, mas que quando dispara ali atrás do zagueiro, ninguém pega. Enfim, pra esse estilo de jogo do Ramon, é até melhor que ele seja esse tipo de atacante, porque o estilo do Garro beneficia esse tipo de jogador. E na boa, se o Yuri deita e rola com o Garro fazendo o que faz, eu não duvido nada que o Guinegão poderia ter as mesmas chances também, tá? Ainda acho que tem que melhorar um pouquinho na base, tem coisas a aperfeiçoar, porque é muito novo, fez 18 anos, né, recentemente, mas convenhamos, cara, também não é como se o Hector Hernandes já fosse uma unanimidade na torcida. Tá numa evolução legal? Tá numa evolução legal, tá numa fase bacana, mas nada que você fale ainda, por exemplo, pronto, achamos o reserva perfeito pro Yuri, né? Então, meus parabéns pra ele por esses 3 gols, realmente salvou nosso time ontem, né? 3-2 graças a ele, mas é bom se preparar também, porque a qualquer momento a chance pode aparecer, viu? Com essa bolinha que tá jogando aí, não sei não. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!